E vamos também fazer uma oração, e estaremos orando mais uma vez em favor da nossa irmã Kátia. Amém? Mas antes de orarmos, vamos ler o texto bíblico. No Evangelho de Yohanan, de João, Yohanan, capítulo 14, João, capítulo 14, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus, acompanhe comigo a leitura. Não se turbe o vosso coração, acredite em Deus e acredite também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mas vós sabeis para onde vou e conhecereis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? A palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Credes, ao menos, por causa das mesmas obras. Vamos orar ao Senhor. Tem algum pedido específico? Oremos, Pai amado, no nome de Jesus. Nós oramos ao Senhor mais uma vez e apresentamos a Ti a Kátia e pedimos, estenda a Tua mão sobre a vida dela e abençoa grandemente a vida da Tua filha, Senhor. Manifesta a Tua graça, Senhor, no nome de Jesus. Abençoa cada família nesta casa, cada casal. Manifesta, Deus, a Tua graça poderosamente. Alcança cada um, Senhor. Nesta noite nós rogamos a Ti e pedimos a Tua bênção, Pai. O Teu nome seja glorificado neste lugar, o Teu nome seja engrandecido neste lugar. Glória a Deus. Abre a porta da Tua palavra e fala conosco, Senhor. Abençoa as nossas vidas, nós precisamos de Ti. Glória a Deus. Poder sentar, queridos. Nós lemos um texto que é muito conhecido, talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, e eu quero pedir a atenção de vocês para que possamos refletir um pouco nesse texto bíblico. No versículo 5, Tomé diz assim: não sabemos o caminho, mostra-nos o caminho. No versículo 8, quer dizer, no versículo 8, Filipe diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Aonde está o Pai? É interessante que
o texto destaca, expõe a condição espiritual, a vida espiritual de dois discípulos de Jesus, Tomé e Filipe. O texto expõe eles, porque um não sabia onde era o caminho. Preste atenção que o Cristo, o ungido, o Yeshua HaMashiach, ele estava ensinando para eles, cumprindo as profecias do Antigo Testamento, ensinando para eles o caminho da vida eterna. Diga amém. O caminho da vida eterna estava sendo ensinado pelo Mestre. Ele veio para cumprir a lei, estabelecer um novo mandamento e um novo caminho. O caminho da vida eterna não era mais pela lei, porque foi impossível sermos salvos através da lei, por meio da lei. Mas sim agora por um caminho, um vivo caminho, através do sacrifício de Cristo, de Yeshua, na cruz do Calvário. E observe que nós encontramos os discípulos que estavam caminhando com Cristo. Aonde é o caminho? Me mostra o caminho, Senhor. Tomé questiona. E Filipe também questiona, cadê o Pai? Aonde está o Pai? E observe que o mestre precisa ficar se justificando para pessoas que estavam andando junto com ele. Será que nós temos essa dificuldade hoje? Será que nós estamos frequentando uma igreja, fazendo parte de um grupo que adora o Senhor, que pronuncia, que faz menção ao nome do Senhor, e não conhecemos o caminho? Será que nós estamos fazendo parte de um grupo chamado igreja, o corpo espiritual de Cristo, e nós não conhecemos o Pai? Porque o texto deixa muito claro acerca da insegurança deles com relação ao caminho e acerca da incerteza deles com relação ao Pai. E Yeshua olha para Filipe e diz assim: acredita pelo menos pelas obras que eu faço, é igualzinho ao Deus dos céus faz. Porque eu curo, eu ressuscito o morto, eu opero sinais e maravilhas, e somente Deus pode fazer essas coisas. Então, Filipe, acredita pelo menos pelas mesmas obras que eu faço. Então, observe que a dificuldade do mestre aqui é em estar ensinando, repetindo para eles acerca, ou enfatizando, melhor dizendo, para eles acerca de algo que era óbvio. O que eles estavam esperando? Diga o Messias. O que eles estavam esperando? Diga o Messias. O enviado de Deus, aquele que prepararia o caminho para a salvação, aquele que seria a porta aberta da graça, da salvação, do perdão pelos nossos pecados. Eles estavam aguardando o Messias, o Cristo, e o Cristo agora está junto com eles, pregando, anunciando, ensinando-os. E de repente alguém olha para ele, mas mostra-nos o Pai, aonde que está o caminho? Queridos, olhe para mim aqui, por favor. Nós estamos vivendo uma geração, como pregou a pastora Elisama aqui antes de mim, uma geração totalmente desequilibrada espiritualmente, uma geração que não entende os conceitos espirituais, ou não estão se importando em entender os conceitos espirituais. Nós não viemos para a igreja para brincar de vir à igreja. Nós não servimos a Deus para brincar de servir a Deus. Nós temos um propósito, infinitamente um propósito. Nós servimos a Deus porque cremos na sua palavra, porque acreditamos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E eu preciso estar firmado nisso. Eu preciso ter convicção sobre isso. Se a minha fé está tosquenejando, cambaleando, a tal ponto de eu não entender por que eu tenho a obrigação de vir à igreja adorar a Deus, eu preciso rever alguns conceitos meus. Porque eu não sou obrigado a vir à igreja. Olhe para mim, mas eu tenho a obrigação de vir à igreja. Deu para entender isso ou não? Ou é um paradoxo para você?
Eu não sou obrigado a vir à igreja, Deus não me obriga, mas eu tenho a obrigação de vir à igreja, porque é o lugar onde eu compartilho da comunhão espiritual com o corpo de Cristo. Se eu ficar em casa, eu estarei fora dessa comunhão e fora desse conceito espiritual. Olhe para mim, um membro fora do corpo deixa de ser o corpo só é completo quando todos os membros estão ligados nele. Então, se eu não vir à igreja, se eu não participar dos cultos, se eu não participar dessa comunhão participativa com os santos, com os escolhidos de Deus, eu deixo de ser igreja, e aí eu estou perdido e não conheço o caminho e também não conheço o Pai. A grande questão do texto é essa, é saber de fato o caminho e saber de fato o Pai, quem é o Pai. E os discípulos aqui, alguns deles, pelo menos 2 é citado, a essas alturas não conheciam de fato quem era aquele que estava andando com eles e operando sinais e maravilhas. Os discípulos àquela altura, alguns deles ainda de fato não sabiam o que era o caminho. E hoje, infelizmente, não é diferente. Nós estamos vivendo uma geração bombardeada pela tecnologia, pelos entretenimentos, e pessoas que cada vez mais estão sendo bombardeadas por ideologias marxistas. E nós sabemos que a raiz do marxismo é tirar o homem, tirar Deus do homem, tirar a essência do homem, sugar a essência da criança, sugar a essência de Deus do adolescente, sugar a essência de Deus do jovem. O marxismo trabalha com isso daí. E onde nós iremos parar se não sabemos de fato quem é o Senhor e aonde é o caminho? Infelizmente, muitas pessoas, elas conseguem caminhar com Cristo, entre aspas, e não saber o que estão fazendo. Tem tudo hoje, tem de todas as formas, de todas as maneiras. O Senhor Jesus, no versículo 1, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também crê em mim. Observe qual é a expressão do texto: não se turbe o vosso coração. O que é turbar o coração? Observe que eles estavam olhando para o mestre, olhando de cima a baixo, dizendo assim: será que esse é mesmo? Será que o que ele está dizendo é verdade? Será que a gente não tem que esperar outro Messias? Será que esse camarada está dizendo esse de aparência estranha, porque Isaías disse que ele não tinha parecer, beleza e nem formosura? Será que esse camarada meio feioso aí, falando essas coisas aí com toda essa autoridade, será que ele está falando a verdade? O coração estava turbado, conturbado. E o Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crê também em mim, apesar da aparência não ser daquela que você esperava, mas creia. Bendito seja o Senhor para sempre. É pela fé, e a fé enxerga coisa que não está visível aos olhos humanos. Levanta a mão e glorifica ao Senhor se você está entendendo. A fé observa e visualiza coisas que não está patente aos olhos carnais. A fé visualiza coisas que estão ocultas aos olhos carnais. E é isso que Yeshua espera de mim e de você. Não se turbe o vosso coração. Ele dá uma garantia: crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, e se não tivesse morada, eu não vos diria. Tem muita morada lá. É isso que ele está dizendo. Então observe o esforço que o mestre faz em declarar para aqueles que estavam caminhando com ele. A tristeza é essa: eles estavam caminhando com o mestre. Isso é a parte mais difícil, é você ensinar pessoas e as pessoas não quererem aprender. Isso é a parte mais difícil, é você ensinar pessoas, mas as pessoas não se interessam em aprender e não estão, né? É como que aquele professor que está falando sozinho e a sala de aula está tudo olhando para lá, para o mosquito que está voando, para a barata voadora que passou dando um rasante lá no meio da sala, né?
passa uma barata voando, todo mundo volta a atenção para a barata, o professor fica de lado. É mais ou menos isso que Yeshua está tendo essa dificuldade aqui. Por que vocês estão com o coração conturbado? Olha aqui para mim, acredita pelo menos nas mesmas obras, já que a aparência para vocês não significa nada. É isso que ele está dizendo. Já que a aparência para vocês não significa nada, acredita pelo menos nas obras que são iguais. As que o Pai faz, eu também faço iguais. Glórias a Deus para sempre. Então, nós estamos vivendo uma geração que para crer em Deus é preciso um raio cair do céu e pegar próximo do pé dele ou dela e ele não morrer, vai dizer assim, Deus existe. Não, querido, o Senhor já foi crucificado na cruz do Calvário, o preço já foi pago. Bendito seja o Senhor para sempre. A salvação já está muito mais perto de nós do que outrora. Bendito seja o Senhor para sempre. A salvação está muito mais perto do que antes. Se o Senhor Jesus voltar agora, nesse exato momento, aquele que está de pé, aquele que está firme, aquele que está confiante, você vai descobrir que nós encontraremos com o Senhor na glória. Bendito seja o precioso nome de Jesus. Agora observe que ele ensinou com tanta ênfase, com sinais e maravilhas, e a tantas alturas ainda tinha pessoas, como hoje não é diferente, que não tinham certeza quem era ele. Tem pessoas que ele demora tanto para abrir o coração e para se entregar, que o tempo passa e muitos deles nem dá tempo mais. Fulano e cicrano que estava dizendo ontem, uma hora eu vou me converter, já desceu a sepultura hoje pela manhã e não tem mais o que fazer. Fulano e cicrano que estava em dúvida ontem, que questionava acerca da veracidade da palavra, da veracidade do evangelho. Fulano e cicrano que estava hoje pela manhã reclamando acerca da veracidade das Sagradas Escrituras, foi chamado para a eternidade hoje à tarde e já não mais existe nessa terra. E nós estamos paralisados no meio dessa geração. E como disse a pastora Elisama, o que Deus espera de nós no meio dessa geração? Que eu e você façamos a diferença. Deus espera de nós que eu e você façamos a diferença. Fomos chamados por Deus e vocacionados pelo Senhor, e ninguém arranca isso do meu coração e do seu. Adore ao Senhor porque Ele te chamou. Não há demônio no inferno que possa tirar isso de você. Não há principado, potestade, príncipe das trevas e nem hostes espirituais da maldade que possa tirar de você aquilo que Deus deu para você. Adore e glorifique a Ele, porque grande é a promessa do Senhor para cada um dos seus. Nós não podemos nos comportar como pessoas que temos insegurança daquilo que é seguro. O mestre ensinava algo seguro, com muita ênfase, com sinais e maravilhas. Você acha que Yeshua operou sinais e maravilhas era porque ele queria? Não, era para provar que ele era Deus. Era para isso. E tem gente que ainda quer ficar vendo sinais ainda hoje. Ele já provou que é Deus e chama todos que crê. Bendito seja Deus. O maior milagre, o maior sinal e maravilha é a salvação de um pecador. Os anjos fazem festa no céu. Bendito seja Deus para sempre. Tem pessoas que ficam procurando por aí revelações, um revela aqui, outro pastor, eu gosto daquela igreja que e revela, e palavra nada, só revelamento. A maior revelação é a palavra. Não existe uma revelação maior do que a palavra. A palavra de Deus é a maior autoridade constituída sobre a terra. É a maior revelação. Eu não posso ficar andando como menino procurando revelação. Porque pastor fulano revela. Aí você vai ver, é uma coisa ridícula. O camarada lê um texto bíblico só para dizer que não leu nada, mas não prega nada do que leu. Revela. E toda vez que prega ele revela a vida de todo mundo que está ali na igreja. Onde vai parar isso? Que evangelho é esse que nós estamos vivenciando? Que evangelho, que raio de evangelho é esse?
A palavra de Deus é a maior autoridade sobre a face da terra. Glória a Deus. E nós não podemos ficar como meninos na fé. E Yeshua está caminhando com um grupo de pessoas que ele escolheu. Ei, preste atenção. Homens escolhidos pelo próprio Deus. E a determinada altura, ao invés de demonstrar um testemunho de segurança, de firmeza, eles ainda estavam incertos. Que coisa difícil é essa para um professor? Está ensinando todos os dias. A Bíblia diz assim, por várias vezes nós escutamos as Sagradas Escrituras afirmar, dizendo assim: e ensinava ele em tal lugar, e ensinava ele todos os dias, e ensinava ele o ensino. O ensino foi o principal objetivo do nosso mestre, foi o ensino. E mesmo ensinando todos os dias, mesmo pregando todos os dias, encontra pessoas no naipe de Tomé e de Filipe, procurando entender aquilo que já havia sido explicado. Será que quando chegar o dia de nós fazermos a prova, ou será que quando chegar o dia do Senhor provar a nossa fé, porque tem o dia da prova, sim ou não? Quem aprende, quem está na escola, uma hora tem o dia da prova. Será que quando chegar o dia da nossa prova, qual é a nota que nós iremos tirar? Eu tenho preocupação com isso todos os dias. Qual é a nota que eu irei tirar se hoje for o dia da prova? O dia em que o Senhor virá provar. Será que Deus desse uma prova para você fazer hoje, você tiraria 10? Você tiraria a melhor nota? Ah, pastor, acho que 10 nenhum crente tiraria. Tem gente que tem essa falsa humildade, né? Ah, pastor, acho que 10 o Senhor está pedindo demais. Para de falsidade na tua sinceridade cristã, porque o Senhor exige de nós que façamos o melhor. Ele exige de nós que façamos o melhor. Se eu vou conseguir dar o melhor, se espremer, vai sair alguma coisa boa. Mas eu tenho que me empenhar cada dia a fazer o melhor. E nós encontramos dois discípulos no texto, que me inspira a pregar para vocês nessa noite. Pessoas que não tinham convicção e segurança onde era o caminho e quem era o próprio mestre que estava com eles. Queridos, se eles não tivessem os profetas, porque Yeshua é anunciado desde os profetas. Os profetas antes de Cristo, todos eles anunciaram. O contexto escatológico, a aparição de Cristo, o plano da salvação, a crucificação no Calvário, não é uma coisa inventada no Novo Testamento, não. É algo que vem se construindo desde o Éden, desde o Gênesis, do primeiro livro da Bíblia, o livro de Bereshit, desde o livro de Bereshit até o livro das Revelações, o livro de Apocalipse. Nós encontramos esse plano da salvação sendo desenrolado, estabelecido e sendo revelado aos homens. E como que o mestre começa a pregar sinais e maravilhas, como os profetas haviam anunciado, e os discípulos ainda não sabiam quem era. Olhe para mim aqui, se você tem dificuldade de entender a palavra de Deus, ore. Peça a Deus sabedoria. Porque Tiago diz assim, olha, se você não tem sabedoria, peça a Deus que Ele a dá, e não lança em rosto. Ele está disposto, sempre disposto a nos dar sabedoria, ou sempre disposto, eu melhoro aqui a minha fala, Ele está sempre disposto a dar sabedoria àquele que pede, àquele que busca sabedoria, porque se você não buscar e não pedir, não estiver interessado acerca de nada disso, Ele também não tem a obrigação de te dar. Será que você entende que Deus não vai dar nada daquilo que você não quer? Você precisa, eu e você, precisamos acordar todos os dias com vontade de Deus, querendo Deus, tentando querer fazer a vontade de Deus. Eu preciso acordar todos os dias imaginando o que Deus quer de mim, o que Ele quer que eu faça, aonde Ele quer me guiar, por onde Ele quer que eu vá, como Ele quer que eu me comporte, como Ele quer que eu faça, qual é o detalhe naquilo lá, naquilo outro. Eu preciso todos os dias levantar com essa ênfase na minha vida espiritual, senão do contrário eu vou ficar como
Filipe e Tomé. Eu não sei. Quem é você? Ah, eu não sei. Ah, quem é você? Ah, eu sou crente. Grande coisa. Grande coisa é ser crente. Ó, Satanás também é crente. Olha que coisa. É interessante que Tiago escreve no capítulo 4, versículo 12 a seguir. Tiago desafia essas pessoas. Tiago diz assim: olha, tu é crente, tu crê? Grande coisa, os demônios também creem. E eles até têm medo, eles até se estremecem. Mas eles não obedecem ao Pai. Sabe onde é que sabe onde que está a diferença, como diz o contexto de Tiago? Trazendo aqui o contexto teológico para esse texto que nós lemos. Sabe aonde se encontra a diferença de você crer que não é grande coisa? É você realizar, trazer à tona, obedecer a Deus pelas Sagradas Escrituras. Se você não obedece, apenas crê, como diz Tiago, você está igualzinho os demônios. Eles creem, mas eles não obedecem. E que adianta crer e não obedecer? Então é melhor, como diz o próprio Tiago, é melhor você obedecer e crer do que apenas crer e não obedecer. Entendeu o que eu estou dizendo ou não? É que nós vamos ficando adultos, nós vamos ficando, o nariz vai ficando empinado, nós vamos ganhando forma, nós vamos ganhando divisas. Agora eu sou o fulano, eu não sou mais o tal, eu sou agora o cara. Eu vou ganhando divisa, eu vou empinando o nariz, eu vou ficando robusto cada vez mais. E aí eu não preciso dar satisfação para Deus todos os dias pela manhã. Como assim eu vou me dobrar diante de Deus todos os dias pela manhã? Como assim eu vou me dobrar diante de Deus ao dia a dia, na hora de trabalhar? Como assim eu estou trabalhando? Eu tenho mais o que fazer do que ficar me dobrando a Deus que eu não estou vendo. Imagine Daniel, um homem que servia na corte e serviu em 3 cortes importantes do Império Mundial, e ele orava 3 vezes ao dia voltado para Jerusalém. E não importava para onde levava Daniel. Ele procurava saber no mapa para que lado fica Jerusalém. E ele foi levado para tantos lugares que por várias vezes ele teve que mudar a janela do seu quarto. Era aqui, agora vai ser para esse lado de cá. A janela agora eu quero aqui. Não, agora fecha essa janela aí, porque agora eu quero uma janela desse lado, porque eu tenho que orar voltado para Jerusalém. Então observe, mas ele tinha dinheiro, ele era um homem que servia na corte. Ele podia muito bem mandar fechar a janela e abrir a hora que ele queria. Então agora eu quero uma janela desse lado, porque Jerusalém está para lá. Eu estou agora na corte babilônica, eu quero uma janela desse lado, porque Jerusalém está para cá. Agora estou na corte persa, do Império Medo-Persa. Agora eu quero uma janela para esse lado, porque Jerusalém está daquele lado. Mas ele não deixava de servir. Ele não deixava de se dobrar. Ele não deixava de se render diante do Eterno todos os dias. Bendito seja Deus para sempre. E Daniel não viu Yeshua com seus próprios olhos, não. Ele vivenciava uma promessa e acreditava na promessa. Ele vivia numa expectativa de uma promessa, apenas isso. Era apenas uma expectativa que batia forte no seu coração. Agora Filipe e Tomé viram o mestre com seus próprios olhos e não acreditaram. Fique de pé, por favor. Bendito seja Deus. Qual é a tua dúvida? Aonde você parou? O que faltou em Deus que não conseguiu te convencer até hoje? Eu quero fazer você pensar. O que faltou no Eterno que Ele não conseguiu te convencer até hoje, Tomé? O que faltou no Eterno que Ele não conseguiu te convencer até hoje, Filipe? Eu quero dar um recado para você e quero que você guarde isso no seu coração. O Senhor fez tudo, Ele fez tudo. Diga comigo, Ele fez tudo. Diga comigo, Ele não deixou nada por fazer. Repita isso, Ele não deixou nada por fazer. Ele fez tudo.
Bendito seja o Senhor para sempre. Se Ele fez tudo, olhe para mim, não espere mais dEle, porque Ele já fez tudo. Agora é a sua vez, chegou a sua vez. Chegou a sua vez de fazer tudo o que te é devido fazer. Chegou a tua vez de fazer tudo o que é devido fazer. Num dia frio, num dia de calor, num dia de correria, num dia que dá tempo, num dia que não dá tempo, ou que dá tempo, num dia que pode, num dia que não pode, há tempo e fora de tempo. Faça a vontade de Deus, porque essa é a vontade do Senhor. Você está entendendo? Diga amém, levante a sua mão e se renda diante do Mestre e adore a Ele e glorifique ao nome poderoso do Senhor. Eu vou parar de pregar aqui por causa do tempo, mas eu quero que você vá para casa pensando nesta palavra. Por que tanta insegurança se você chegou até aqui? Ei, feche os teus olhos. Por que tanta insegurança se você chegou até aqui? Por que não te dizer que você está na última etapa? Jesus em breve virá, oh glória, e a nossa peleja vai terminar. Nós teremos um céu de glória como nos prometeu o Senhor. Nós teremos um céu de glória como Ele nos prometeu. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Só quem acredita diga glórias ao nome bendito do Senhor. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Oh glória, oh bendito seja